Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, talvez vocês vão escutar um barulhinho de vento. Eu estou gravando aqui na parte externa de casa, que é aqui que eu gravo, e tem um pouquinho de vento e eu preciso gravar para vocês. Então a gente vai assumir esse vento aí, espero que não atrapalhe. Se atrapalhar muito, eu vou regravar uma outra hora. Então hoje a gente vai falar, pessoal, sobre o feedback das varas custom, tá? Quem acompanha o canal viu que eu fiz duas varas, né, com o Teru, da Varas by Teru, uma pessoa aqui de registro, excelente profissional, e que me atendeu de uma forma do jeito que eu queria, né? E qual que é essa forma que eu queria? Há algum tempo atrás, talvez uns 2 anos atrás, eu gravei sobre vara custom, né? O porquê e quando a gente fazer uma vara custom. O porquê e o quando basicamente assim, quando a gente precisa de uma necessidade específica, de uma vara que não existe no mercado, ou que é difícil de encontrar no mercado. Então isso daí vai definir o porquê e quando você precisa de uma vara custom, ou quando uma vara custom vai conseguir fazer a diferença para você. Não adianta você fazer uma vara custom, né? Até adianta, mas é só pro gosto pessoal. Eu quero uma vara com o meu nome feita para mim, beleza. Mas eu acho que o pulo do gato das varas custom é a gente saber traduzir as nossas necessidades específicas, os nossos gostos específicos com relação à ação de vara, tipo de Rio City, ação de blank, distribuição de passadores, detalhes estéticos para quem gosta. Tudo isso vai resultar num produto final diferenciado. E realmente, nas varas que eu fiz, isso fez muita diferença. Quando eu optei em fazer primeiramente a vara de jig head, eu havia visto algumas varas do Teru com algumas pessoas aqui, na minha região, e achei assim o design da vara bem legal, a ação da vara bem próximo daquilo que eu queria, e aí resolvi conversar com ele. E isso eu acho que é fundamental, pessoal, a gente conversar com o customizador e conseguir traduzir o que a gente precisa. Então eu falei, Teru, eu pesco com uma Venator SE, eu gosto de vara mais rápida, eu gosto de varas mais compridas para jig head, mais sensíveis. Com relação ao Rio City, eu tenho uma certa restrição ao Rio City Skeleton, mas é mais para o plug, não para o jig head. Daí ele perguntou sobre ação de vara, detalhes estéticos e tal, e um feedback do que eu já tinha visto dele por aí, para ele ter um norte. Daí a gente conversou, afinou essa conversa e resultou numa vara excelente de jig head. Então, estando feliz com essa vara de jig head, eu senti que eu poderia ter um potencial de fazer uma vara de plug que me atendesse a algumas necessidades específicas, né? Então assim, eu uso invocada, eu tenho uma Speedfish, já usei Intense, basicamente são essas as varas de plug. Por exemplo, a minha invocada 8, ela vai bem com as iscas pequenas, né, cultivinha, Red Pepper Baby e tal, tanto no arremesso quanto no trabalho, mas faltava um pouquinho de power de arremesso, né, de potência de arremesso, mesmo nessas iscas menores. Outra coisa é que se eu conseguisse ter um range um pouco maior com efetividade, né, para eventualmente chegar até uma Bone 85, até uma Magic Stick 80, né,
até iscas basicamente aí de 9 gramas, mas tendo a performance principal ali em 5 gramas, né, 5,5, seria a vara ideal. Então, ele me sugeriu, falou, a gente vai fazer uma vara com um blank não extra rápido, a gente vai fazer com um blank rápido, com uma distribuição de diagramação de passadores para favorecer essas necessidades específicas que você tem, principalmente de arremesso e de trabalho de iscas pequenas, porque uma vara para trabalhar iscas pequenas, ela não pode ter uma tendência de arrastar a isca pequena, né? Então você às vezes tem assim uma vara que arremessa bem e trabalha bem um stick, por exemplo, como uma Magic Stick 80, como por exemplo uma Bonnie 85, normalmente não casam tão bem com uma Red Pepper Baby, com uma Magic Stick 70, com uma tapinha e tal. Então, na escolha do Blank, na diagramação desses passadores, ele conseguiu imprimir nessa vara esse jogo casado bem legal, com um brilho maior para as iscas mais leves, tá? Em uma vara com power também um pouco maior, para poder atender esse range, né? Com uma vara 12 libras. Então hoje eu tenho uma vara 12 libras, tá? Com Blank F3, passadores Fuji, Rio City Fuji e tal, aí são a questão dos componentes, e que me atende bem nesse range, desde as iscas mais leves até ali os seus 9 gramas, 9 ponto alguma coisa gramas, tá? Então, que antes eu não tinha em uma vara só, tá? Não tinha em uma vara só, hoje eu tenho. Aí a gente discutiu também sobre a questão do balanceamento da vara, principalmente para a vara de plug, né? O uso do cabo inteiriço ou do cabo bipartido. A maioria das pessoas talvez não saiba que um cabo inteiriço ele é mais caro do que um cabo bipartido, tá? O cabo bipartido ele te economiza dinheiro e um pouco de peso, né? Porque você vai ter menos material, né? Então você economiza no material e também tira peso da vara. Mas uma vara de plug, quanto mais neutra essa vara, mais fácil e menos cansativo fica na hora de trabalhar. E por isso que a grande maioria das varas custom de plug, para quem quer varas mais neutras, de equilíbrio de balanceamento, são de cabo inteiriço. Por quê? Ele, apesar de agregar alguns gramas de peso final dessa vara, ela vai te dar uma vara com um equilíbrio melhor, uma vara que vai ficar mais amigável no trabalho de plug, tá? Então, a gente teve essa conversa, a gente teve a conversa de escolher o Rio City, então eu já sabia que para plug o Rio City Skeleton para mim não dá certo, tá? Não dá certo. Ele me dá uma dor, um incômodo na mão, chega a doer minha mão. A gente discutiu diâmetro, né, do cabo em si, porque o cabo muito fino ou muito grosso, ele pode te dar um incômodo na mão também e te dar dor, né? Então pequenos detalhes que foram afinando e saíram um projeto muito legal. Então hoje eu falo para vocês que buscam uma vara custom, ter um ótimo customizador, um ótimo fazedor de vara, né? De saber conversar, de saber traduzir o que a gente precisa na peça final, no projeto final. Então, se você vai fazer uma vara custom, procure profissionais de referência. Procurem também informações sobre esses profissionais, porque
grande parte do custo de uma vara custom é exatamente o trabalho dele, né, desse customizador. Então nem sempre, aquele cara faz uma vara custom por X reais, bem mais barato do que o Teru, que o Juninho, que, enfim, que o Aka, enfim, o pessoal famoso aí. Mas ele consegue entregar a mesma coisa, ele consegue traduzir a mesma coisa, ele tem a mesma expertise, isso custa dinheiro. Não estou falando que você não vai achar, tá? Mas para você precisa conversar, você precisa sentir firmeza nesse customizador para você fazer o investimento, tá? Porque por mais barato que seja esse outro customizador, só os componentes já são caros, né? Para uma vara custom. Então, essa é uma ideia que eu precisava conversar com vocês e dar esse feedback. E não é porque você não pode hoje ter uma vara custom atender que você não vai pescar bem, tá? A gente pescou e pesca ainda com varas de linha, varas de entrada, varas intermediárias e continua pescando, mas esse é o feedback do diferencial, né, dessas varas que hoje eu sinto na pele a diferença que consegue me entregar. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.